Olá pessoal, aqui é C. Rodrigues do canal Economia, a gente vê agora. E hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo que fala sobre o porquê a gasolina está tão cara. No vídeo passado, nós vimos 5 razões pelas quais a gasolina está cara. Pelo menos 5 razões. Monopólio da Petrobras, tributos federais, o ICMS, a alta do barril de petróleo e a alta do álcool. E hoje nós vamos ver outras 4 razões que explicam o porquê que a gasolina está tão cara. A saber, a política fiscal, a redução na taxa de juros, a expansão da base monetária e a desvalorização cambial. Política fiscal. Imaginem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele assume a pasta com um pepino na mão. O Brasil com 5 trilhões de dívida pública, e a gente sabe que em cima dessa dívida o Brasil paga muitos juros. E aí precisava encontrar uma maneira para reduzir o pagamento desses juros. E aí Paulo Guedes, ele fez uma leitura, né? Como ele parece indicar aí na imagem, né? Um certo malabarismo para poder refrear o avanço dos juros. E ele pensou no seguinte, olha, nós temos aqui no Brasil 3 grandes gastos. O primeiro, a Previdência. O segundo, o próprio juros da dívida, né? E terceiro, nós temos aí o próprio peso da máquina estatal, como, por exemplo, o salário de servidor público. Então, ele pensou, eu preciso encontrar uma maneira de, ao menos, fechar parcialmente essas 3 torneiras. De maneira que, como o próprio site da Infomoney veicula, de maneira que ele pudesse economizar em 2 anos 200 bilhões de reais. E aí ele pensou em 3 soluções que foram colocadas em prática. A primeira, reforma da Previdência. A segunda, a própria redução da taxa de juros para que se pague cada vez menos juros da dívida. E a terceira, o congelamento dos salários dos servidores. Então, fazendo isso, o Brasil certamente iria refrear essa escalada da dívida pública e iria conseguir pagar cada vez mais menos juros sobre a dívida. A segunda justificativa é a redução na taxa de juros. Então, no afã de reduzir o pagamento dos juros da dívida, houve ali o fechamento parcial daquela torneira, reduzindo anormalmente a taxa de juros, a taxa Selic. Isso acabou sendo confirmado pela própria afirmação dele, quando ele disse que o Brasil quebrou aquela dinâmica explosiva dos gastos. Beleza, joia, era preciso realmente, tá? Só que, na economia, quando você às vezes tenta cobrir a cabeça, você descobre os pés e vice-versa. Porque a economia não é simples como um jogo de dama. A economia é algo complexo. Então, apesar das boas intenções de Paulo Guedes de reduzir essa taxa de juros, chegando a uma mínima histórica, para que se pudesse pagar menos juros da dívida, isso teria um reflexo. E como ele próprio falou, né, dizendo que é bom se acostumar com juros mais baixos e câmbio mais alto por um bom tempo, ele muito bem entendia que um reflexo imediato desses juros mais baixos era justamente o câmbio alto. Como que isso afeta o câmbio? Né? Como que essa redução na taxa de juros pode afetar o câmbio? Bem, imagine que nós temos um investidor,
um especulador, né? E de repente ele percebe que a taxa de juros está muito baixa, que o Brasil é um país arriscado, o Brasil é um país inseguro, então ele pensa assim, bom, não vale a pena eu colocar meus dólares, né, eu permanecer com os meus dólares aqui no Brasil, porque a remuneração pelo risco é muito baixa. Então é melhor tirar esses dólares daqui do Brasil e aplicar em outro local, em outra nação. E aí o que aconteceu é que houve uma evasão de dólares do Brasil. Então, nós temos agora um cenário diferente, um cenário onde tem menos dólares aqui em nosso país, menos oferta dessa moeda estrangeira em nosso país. E quando isso acontece, entra a lei da oferta e demanda. Ou seja, menor a oferta dessa moeda, maior o seu poder de compra, ou seja, maior o câmbio. E aí é quando o real ele se desvaloriza frente ao dólar. E aí ele disse o seguinte, né, o dólar está alto. Qual o problema? Zero. Não, o problema não é zero, existe problema sim. Né? Quando você, por exemplo, é dependente de importações, e aí você vai pagar mais caro por isso, pelas importações, né? Quando o câmbio ele sobe em decorrência dessa redução na taxa de juros. Por exemplo, hoje eu comprei pão francês a R$ 16,90 o quilo. O pão francês ele é feito de trigo. O trigo nós importamos, né? Importamos da Argentina, importamos do Canadá, dos Estados Unidos. Então, assim, essa importação acontece em dólar e o dólar está alto, não é? Isso acaba tendo um reflexo naquilo que consumimos. No nosso caso, por exemplo, da gasolina, a gente importa petróleo. Não é? Eu falei no vídeo passado que o petróleo que nós produzimos aqui no Brasil não é um petróleo de boa qualidade. Então, a gente acaba recorrendo às importações dessa commodity, tá? Para que a gente consiga aqui ter gasolina, né? Que a gente possa suprir aí essa demanda por gasolina, por exemplo. Então, quando nós importamos petróleo a um câmbio alto, isso vai ter um reflexo nas bombas de gasolina, não é? Então, a gente acaba pagando mais caro por esse combustível, evidentemente. Uma terceira justificativa é o que a gente pode chamar de expansão da base monetária. E eu já falei no primeiro vídeo desse ano que a expansão da base monetária é a própria inflação. E que a subida de preços é a consequência da inflação. É a consequência dessa expansão da base monetária. É a consequência dessa impressão de dinheiro, desse dinheiro criado do nada, absolutamente. Nessa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão perceber essa curva vermelha, aqui começando em 2002, que ela representa a taxa de juros. Então, essa taxa de juros ela vem reduzindo cada vez mais. Né? Tivemos aqui uma alta no fim do governo Dilma e aqui no governo Temer tivemos aqui uma redução dessa taxa de juros e que no governo Bolsonaro também houve uma maior redução ainda dessa taxa. Ao mesmo tempo, nós percebemos essa curva azul, que ela vem subindo cada vez mais, e essa curva azul representa um agregado monetário que nós chamamos de M1. O que é o M1? M1 são o dinheiro em espécie mais os saldos em conta corrente, tá? Então, o que é que vocês estão percebendo aqui? Que quanto menor a taxa de juros, maior é esse M1, né? Maior a liquidez no mercado, maior a quantidade de dinheiro disponível em espécie e em conta corrente aí no mercado. Essa delimitação representa justamente o atual governo, o governo vigente, tá?
Então, a partir de 2019, vocês vão perceber aí um aumento desse M1 em função dessa redução da taxa de juros. Percebam que agora a taxa de juros ela vem aqui aumentando e aí o M1 ele começa a despencar um pouco, tá? Então, quando as pessoas percebem que os juros estão muito baixos, então elas vão correr, por exemplo, para contrair um empréstimo, contrair um financiamento, fazer um investimento, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é muito crédito aí oferecido no mercado, o que faz com que essa taxa de juros ela seja reduzida, não é? Ou seja, entra novamente a lei da oferta e demanda, né? Quanto maior esse crédito oferecido no mercado, menor a taxa de juros. Isso, por exemplo, a gente pode visualizar nesse gráficozinho que vocês já estão aí familiarizados. Nós temos agora o eixo vertical, que representa a taxa de juros, aqui pela letra I. Nós temos o eixo horizontal, representado pela letra Q, que é a quantidade de moeda. Nós temos aqui a curva da oferta, representada pela letra S, e a curva da demanda, representada pela letra D aqui, que é essa ladeira abaixo, tá? Nós temos aqui, só para ilustrar, esse ponto que representa um equilíbrio no mercado, mas como eu já falei anteriormente, nós da Escola Austríaca de Economia acreditamos que o mercado ele não está em equilíbrio, mas ele tende ao equilíbrio. Mas para facilitar aqui a ilustração, imaginem que diante de uma quantidade de moeda oferecida no mercado, nós temos aí uma taxa de juros correspondente. E aí o governo decide expandir essa base monetária, criar dinheiro do nada. E quando isso acontece, né, através de uma maior oferta de dinheiro, essa curva da oferta ela se desloca para a direita. Quando isso acontece, nós encontramos um novo ponto de equilíbrio, que agora ele faz correspondência a uma nova taxa de juros, como essa que vocês podem perceber aqui no gráfico, o I1. Ou seja, para uma maior oferta de dinheiro, não é? Ou seja, de Q0 para Q1, nós temos uma menor taxa de juros, uma redução na taxa de juros em função dessa expansão da base monetária. Ou seja, a expansão monetária enseja uma menor taxa de juros. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês, não é? Mais uma vez, para a gente fixar esse entendimento. Imagina uma economia bem simples, né? Onde circula 100 milhões de reais e onde nós temos apenas 10 milhões de um item A. E aí, fazendo uma divisão rápida, 100 milhões que circulam na economia divididos por esses 10 milhões, nós temos um preço de R$10 por unidade. Então imagine que o Banco Central expandiu essa base monetária em 40 milhões de reais. Tá? Ele decidiu criar aí, ele quer gastar mais para poder pagar suas contas e aí decidiu imprimir do nada 40 milhões de reais. O que acontece? O que acontece é que nós temos agora 140 milhões de reais circulando na economia para os mesmos 10 milhões de item A, tá? Porque não houve um aumento da produção correspondente a esse aumento de dinheiro, tá? Ou seja, isso
é dinheiro sem lastro, é uma moeda sem lastro, sem respaldo algum. Então não houve uma produção correspondente. E aí nós temos agora, nessa divisão, 140 milhões pelos mesmos 10 milhões, nós temos agora um novo preço, né? Um preço de R$ 14, né? Por conta desse acréscimo de R$ 4 por unidade. E aí a gente consegue entender como que a expansão da base monetária impacta no preço dos produtos. E isso, é claro, acontece também com a gasolina. E por fim, a quarta justificativa de hoje, que é a desvalorização cambial, que nós já vimos, contudo agora nós iremos ver em maiores detalhes. Esse gráfico aqui, ele representa a relação entre a taxa de juros Selic, né, representada por essa curva vermelha. Percebam que de 2002 para cá, essa taxa de juros reduziu bastante. Ao mesmo tempo que o câmbio, representado por essa curva azul, só fez aumentar. Nessa área aqui, azul delimitada, que representa o início desse governo, né, o governo vigente de 2019 para cá, observem a disparidade entre a taxa de juros e o câmbio, confirmando justamente aquilo que o Paulo Guedes falou, que trabalhar com a taxa de juros menor implica trabalhar ao mesmo tempo com um câmbio muito alto. Só que isso tem um problema sim, não é problema zero, como ele mesmo falou, apesar de apreciar bastante o nosso ministro. A gente vê aqui nesse outro gráfico, por exemplo, esse resultado, tá? Esse gráfico mostra a precificação da gasolina em dólares, tá? Esse é o contrato futuro da gasolina em dólares. Essa delimitação aqui em azul representa o governo vigente, o mandato desse governo, tá? Que começou em 2019. Percebam que houve, na verdade, um aumento do preço da gasolina em dólares. Esse aumento aqui é representado por essa seta aqui vermelha, tá? Mostrando aí a elevação do preço do combustível em dólares. Isso, claro, por conta da alta do barril de petróleo, etc. e tal, né? Tá bem claro aqui também, vocês podem perceber que nesse período aqui, aproximadamente março de 2020, vocês vão perceber aqui uma queda abrupta aqui do preço da gasolina em dólar. Foi quando, de fato, o mercado, por conta do início da pandemia, em março de 2020, por conta do lockdown, houve, de fato, uma queda, não é? Muito grande na demanda por esse combustível, que acarretou na diminuição abrupta do preço da gasolina em dólar. Mas, à medida que as restrições foram sendo removidas, a demanda começou a aumentar novamente, e aí nós tivemos aí, e com a alta, né, do barril de petróleo, nós tivemos aí, de fato, um aumento do preço desse combustível em dólar. Contudo, por conta dessa política cambial, o mesmo índice convertido agora em reais mostra que esse aumento da gasolina, ele proporcionalmente, em real, é maior do que o aumento da gasolina em dólar, tá? Vocês vão perceber justamente isso aqui nesse gráfico, tá? Então, a partir de 2019, né, até o presente momento, o aumento ele foi bastante significativo, tá? Justamente por conta dessa desvalorização da nossa moeda, da perda do poder de compra da nossa moeda, o que acaba acarretando aí no maior custo
das importações. E como nós importamos petróleo, né, e essa commodity é cotada em dólar, né, o custo da gasolina em real aumenta bastante, o que afeta diretamente todos nós consumidores. Resumo da ópera. Apesar das boas intenções de Paulo Guedes, através da sua política fiscal de cortar gastos, de economizar 200 bilhões em 2 anos, né? Cortando gastos na Previdência, cortando gastos nos juros da dívida, na máquina estatal, através da reforma da Previdência, através da redução da taxa de juros e do congelamento dos salários dos servidores, a gente viu que tudo isso tem um custo, isso tem um preço. E Paulo Guedes sabia disso, ele sabia do risco que ele corria. É lógico que a gente tem que dar a mão aqui também à palmatória. Ninguém contava com essa pandemia em 2020 que fez com que o governo tivesse que arrecadar muito para poder pagar aí as despesas, né, os gastos que ele teria para combater aí a pandemia. Mas essa política fiscal bem intencionada trouxe a reboque essa redução da taxa de juros, que foi uma redução anormalmente alta, né? A taxa chegou a um nível mínimo histórico, né? A taxa ficou a um nível muito baixo realmente, que não era conivente com o risco país. E essa taxa de juros muito baixa trouxe a reboque dois reflexos, duas consequências. A primeira foi a expansão da base monetária, uma maior oferta de moeda no mercado, muita liquidez, injetando muito dinheiro no mercado, sem que houvesse uma produção correspondente, sem que houvesse lastro, e aí muito dinheiro, né, em espécie e saldos em conta corrente, fez com que houvesse aí a subida nos preços de maneira geral. E uma segunda consequência dessa redução na taxa de juros foi justamente essa desvalorização cambial, né? A depreciação da nossa moeda frente ao dólar. E isso fez com que o petróleo importado ficasse cada vez mais caro e, como consequência, a gasolina, que é derivada do petróleo, também acabou ficando mais cara. E o reflexo final disso a gente viu nas bombas de gasolina, impactando a vida de milhões de brasileiros que dependem aí desse combustível para fazer as suas atividades diárias cotidianas. Bem, pessoal, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Este foi o segundo vídeo desta série que contém 3 vídeos explicando por que a gasolina está tão cara. Espero vocês no terceiro e último vídeo desta série. E quem gostou aí deste conteúdo, peço que compartilhem, ativem aí o sininho, considerem se inscrever também neste canal. Quem está chegando agora aí pela primeira vez, um grande abraço, Deus vos abençoe.